Amigos queridos, às primeiras horas da manhã deste dia, te buscamos, Senhor Jesus, amado Mestre, para encontrar-te na presença de todos aqueles que nos cruzam o caminho, todos os nossos irmãos de jornada. São representações vivas do nosso encontro com Jesus. Porque Jesus nos disse que tudo aquilo que fizermos ao menor dos nossos irmãos, a Ele estaremos fazendo. Nesta hora extremada da nossa vida, em que queremos inaugurar na intimidade do nosso ser um tempo de esperanças, para iniciarmos a regeneração de nós mesmos, suplicamos, Senhor, que sejas conosco, que os mensageiros do seu amor na terra possam derramar sobre nós as vibrações felizes de um novo tempo. E então, a cada dia mais, compromissados com as sábias leis de Deus, aqui estamos, Senhor, desejosos de aprendermos a servir. Que esses Espíritos misericordiosos e benevolentes, responsáveis por este Evangelho, possam encontrar em nossos corações as sintonias favoráveis para as reflexões desta manhã. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item que nós estamos refletindo é reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele. O planejamento divino no qual estamos inseridos é estarmos juntos daqueles que nos amam e que nos incentivam à expansão do que trouxemos de melhor em nós e daqueles que ainda não aprendemos a amar e que estaremos juntos para nos reconciliar nesses primeiros 1000 passos, que é uma existência. Para depois, nas outras posteriores, nós, então, aprendermos a amar. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio além do túmulo aqueles contra os quais conservaram rancor. Nós estamos já há alguns dias nesse item buscando compreender como que Jesus e os amigos espirituais nos ensinam o exercício do perdão. Então vocês vejam que nós estamos trazendo numa sequência o complemento de Emmanuel. Quem sou eu com as minhas dificuldades que provoco expressões ruins no outro? Quem é o outro com inúmeras possibilidades que eu sou cego para enxergar? Essa é a dinâmica de Emmanuel. Eu, não me percebendo as minhas dificuldades, projeto no outro. E por isso eu deixo de perceber no outro que mesmo a par das agressões sofridas por ele, ele traz também talentos divinos. Ele traz potencialidades sublimes, que não tendo olhos para ver, eu não consigo me vincular com o lado saudável do outro. Então a inimizade não se desfaz por conta de que meu olhar está
na dificuldade do outro. Então, onde deveria estar nosso olhar? Para as minhas dificuldades, saneá-las, e para o bem que o outro tem. Esse, em síntese, nessas 10 lições que já fizemos sobre isso, está relacionado a essa dinâmica, porque nós temos que ter uma forma prática de entender que aquilo que você me magoou, me feriu, me injuriou, me humilhou, seja o que for, partiu de você, porque isso existe em você, mas encontrou ressonância em mim, porque isso também existe em mim. Do contrário, se eu agrido um espírito pacificado, ele não vai se incomodar, ele vai só me amparar. E se ele se magoa, é porque existe uns respingos na alma dele do mesmo mal que o outro me trouxe. Então, enquanto isso não for saneado em nós, nós ficamos espíritos predispostos a sermos feridos, a sermos magoados, enfim. Então, esse envolvimento, essa trama dos inimigos, dos adversários, dos algozes, das vítimas, como nós temos falado, vai formando um círculo vicioso. Ora um é algoz, ora o outro é a vítima, e com isso as pessoas ficam encrudecidas ao longo de séculos. Quando o Evangelho diz que a morte não nos livra dos nossos inimigos, ao contrário, são esses os candidatos a virem novamente conosco para que a lei maior de Deus, que é a lei do amor, se faça a começar na intimidade de cada um de nós. Então, a gente ainda trazendo essa linha de pensamento, né? Porque a gente tem que ter uma linha de pensamento sequencial. Olha, nós estamos percebendo a nós mesmos, e Emmanuel tem uma lição que chama traços do inimigo. Então, nós estamos nesse exercício de perceber. O que eu vou perceber? Que eu trago uma memória traumática imantada de mágoas, raivas, ressentimentos, ódio, vingança, por aquela situação traumática sofrida. O amar os inimigos significa desfazer, não o fato em si, porque são marcas indeléveis na nossa memória milenar, mas desfazer do fato a imantação de emoções doentes, substituindo-as por uma nova visão do fato antigo, uma nova resposta ao fato antigo, uma nova interpretação do fato traumático. E quando isso acontece, nós já estamos no exercício da indulgência. Então, aquela situação marcada no meu perispírito, nas minhas memórias perispiríticas, ela deixa de doer, fica apenas uma cicatriz que não tem efeito nenhum. É um registro, mas aquilo foi modificado. Então, vocês vejam como não é complexa essa compreensão de achar que perdoar os inimigos é apenas fazer coisas externas, né? Que são válidas e que são necessárias, mas nós temos que fazer conosco. Essa mensagem disse assim: quando Jesus nos exortou ao amor pelos inimigos, indicou-nos valioso trabalho imunológico em favor de nós mesmos. Porque a imunidade é o contrário da vulnerabilidade. Se eu sou suscetível e vulnerável a todo o mal que alguém me faz, é porque eu não tenho recursos morais de imunidade. A imunidade é espiritual. Então, o trabalho, que é uma construção, que é uma obra, a obra do perdão nos relacionamentos, traz para o espírito uma imunidade espiritual, que são as defesas morais. Nós temos as defesas físicas e nós temos as defesas morais. Se trazes a consciência tranquila diante da criatura que acaso te injurie,
estarás na mira de uma pessoa evidentemente necessitada de compreensão e de auxílio espiritual. Mas é sutil isso aqui, amigos, porque muitas vezes nós depreciamos a pessoa para nos sentirmos maiores, dizendo, coitado, ele é um infeliz, vamos ter que ter muita pena dele. Isso é uma desconsideração, né? Porque isso só é possível nós sentirmos se trazes a consciência tranquila em relação a todo o bem que nos é possível fazer pelo próximo. Se isso se fizer, se todo o bem que eu fizer pelo próximo for uma característica, naturalmente eu vou perceber a necessidade de compreensão e auxílio do outro que passou pela minha vida, que causamos um ao outro isto e que nesse momento, muitas vezes um dos dois da dupla, já está em plena condição de imunidade espiritual para socorrer o outro. Haja vista as relações mães e filhos problemáticos. Mães amorosas, dedicadíssimas, e às vezes recebem no seu colo um filho altamente desafiador, altamente cruel, e que aquele olhar materno e compassivo vai desmanchando aquela dureza daquele espírito na primeira infância, na segunda infância. Ele vai se alimentar tanto daquela amorosidade que é possível quebrar a dureza do coração e começar um relacionamento absolutamente em novas bases. O adversário gratuito pode estar desinformado a teu respeito e por isso reclama esclarecimento e não represário. As pessoas podem ter fortes impressões difíceis uns dos outros, né? Podem ter. Então, parece um adversário gratuito, isso são antipatias, porque nada houve naquela relação, nenhum acidente de percurso, nada houve, mas aquela relação, ela não flui. E Kardec, sobre as antipatias, ele mostra que as antipatias é a maior evidência de reencontros, que a gente pensa que são as simpatias. As simpatias nem sempre revelam reencontros, porque nós podemos ter afinidades pelos mesmos ideais, por características de personalidade compatíveis, e isso ser dessa existência e não necessariamente um reencontro. Mas as antipatias é a denúncia dos desafetos que chegaram para nós. Então não tem nada de, entre aspas, gratuito. Mas nós podemos revelar para o outro nossas melhores qualidades, percebendo que o outro nos trata mal porque ele percebeu que as nossas piores características. Então, nessa prática da caridade, três pessoas, então uma acha a outra antipática e vai comentar com uma terceira, nossa, aquela pessoa assim, assim, assim. Se aquele que está ouvindo não for indulgente, vai reforçar, talvez para sempre, a má impressão que tem daquele. Você fala assim, você sabe como que ela é, né? Como que ele é, né? Se essa frase vier, eu já estou carimbando que ele tem toda a razão de sentir mal com aquela pessoa. Agora, se nós quisermos aproveitar o indício aqui de Emmanuel e dizer assim, olha, aquela pessoa não está no melhor momento, mas eu tenho certeza que ela tem tais e tais e tais qualidades que vão superar essa aparente antipatia. Então, a pessoa faz um serviço de intermediar uma conciliação. Então, talvez esteja experimentando certa inveja dos recursos de que dispõe. Esse é um outro ponto de discórdia que pode gerar muitas inimizades arquisseculares. Então, os traços, Emmanuel está trazendo os traços que são características da personalidade. Talvez esteja experimentando certa inveja dos recursos de que dispõe. E em vista disso, necessitará da caridade e silêncio, para que não seja induzido ao desespero. Então, olha aqui, o que nós podemos desenvolver quanto ao nosso olhar, né?
o nosso olhar precisa transcender aquela pequeneza para entrarmos na grandeza do Espírito que está ali conosco. Isso se chama, dentro da metodologia da evangelização de espíritos, atender a necessidade do outro. Como vai atender a necessidade de um invejoso? Caridade, silêncio, não estimular que aquilo que é objeto da inveja apareça, para que esse espírito não entre no desespero. Porque, segundo o Evangelho, a inveja e o ciúme são os maiores tormentos do espírito, inigualáveis. Então, se um espírito está na inveja, ele está num tormento inigualável, que precisa, da parte daquele que é o objeto do seu desejo, esse estado de atender e socorrer silenciosamente a necessidade do outro, para não agravar as suas características. Vocês estão vendo que Emmanuel dá passo a passo a aplicabilidade. Com esse você faz isso, com aquele você faz aquilo. Sofrerá provavelmente o inimigo, desafeto. Sofrerá provavelmente de miopia espiritual diante dos objetivos superiores pelos quais te orientas. E por essa razão, aguarda a tolerância até que o entendimento se lhe amadureça. Então, nós vamos interromper esses itens para continuarmos amanhã. Muitas vezes, a visão do outro para com a mesma situação em que você se encontra é diferente. Sendo a visão diferente, a interpretação é diferente e o comportamento, na sequência, será diferente. Então, a tolerância, porque lembra dos capítulos anteriores, né? A tolerância, a paciência, esse estado de flexibilidade, contemporizando com as dificuldades do outro, são recursos inigualáveis para que haja reconciliação com os desafetos. Uma pessoa intransigente, intolerante, ela terá extremada dificuldade com o exercício do perdão, porque faltam as características anteriores que dão para ela o recurso de socorrer os seus desafetos. Não é só reconciliar. Reconciliar socorrendo, reconciliar amparando, reconciliar perdoando, reconciliar amando, que são as construções que nós vamos chamar da obra do Espírito. Então, amigos, que bênção nós iniciarmos o nosso dia com reflexões do Evangelho, em que buscamos realmente a companhia dos espíritos superiores, que estão muito à frente do nosso tempo, que trazem essas elucidações que são fundamentais para que tenhamos êxito na nossa reencarnação. Então, refletir nisso que eles nos trazem, compreender que a questão do ressentimento, da inimizade, da raiva, do ódio, sempre está ligado a algo que nós não trabalhamos suficientemente na nossa intimidade. Porque só um espírito que ainda carrega na sua intimidade um quantum expressivo de orgulho e egoísmo, ressente-se contra o seu irmão. É só essa categoria, não tem outra. Então, guardar no coração mágoa de alguém que não agiu para conosco da forma como gostaríamos que tivesse sido, revela uma imaturidade espiritual, revela falta de conquista espiritual. Porque sabemos que esses irmãos que nos trazem essas lições extraordinárias,
que nos falam do perdão, não como uma teoria, mas como uma vivência na sua intimidade, esses irmãos já fizeram em algum lugar, em algum tempo, um trabalho profundo com a sua intimidade e já lapidaram o ser espiritual e com isso alcançaram um estado de maturidade que não permite mais o espírito ter atitude infantis como essas que nós temos, de ficar, entre milhões de aspas, de mal de alguém. Então, ficar de mal, o que significa isso, né? Estabelecer o mal entre eu e você. Então, estou de mal de você. E aí, esse movimento, ele precisa passar. Por quê? Nós temos necessidade, todo espírito tem necessidade da liberdade. Nós somos altamente necessitados de sermos espíritos livres. E a liberdade está diretamente relacionada com a consciência, com o estado de pacificação que nós somos capazes de ter em nossa existência. Então, alguém nos ofende, eu abro mão de ficar ofendida para me tornar livre, não ficar presa num pensamento circular do que aquela pessoa fez para mim que eu não merecia. Mas o que a pessoa fez para mim que eu não merecia, ela fez primeiro com ela. E se ela fez primeiro com ela, e ela não se importa com ela, por que se importaria comigo? Então isso é uma coisa muito importante de nós compreendermos, porque hoje nós sabemos que qualquer mal que nós possamos fazer contra alguém, nós estamos fazendo em primeira instância com relação a nós mesmos. Mas se eu não me importo com o mal que eu faço a mim, por que me importaria com o mal que eu faço a ti? Então, nós ficarmos presos porque alguém que se comporta assim fez algo para conosco, significa uma profunda ingenuidade da nossa parte, uma infantilidade, um espírito que ainda não teve vivência suficiente no bem para se proteger desse tipo de mal, do mal que vem do outro. Porque esses amigos espirituais que nos auxiliam, eles estão nos ensinando que o maior mal que nós podemos entrar em contato num planeta como o nosso é aquele que ainda há dentro de nós. Porque o mal do outro, ele só faz suscitar o mal que está em mim. E se eu não consigo tratar o mal que está em mim, por que exijo que o outro trate o mal que está nele? Então, conforme a gente vai refletindo sobre isso, mais nós vamos chegando à conclusão a respeito da nossa imaturidade, do quanto nós ainda não somos aqueles espíritos que verdadeiramente nos posicionamos em relação ao bem. Dessa forma, nós vamos fazer um comentário, vamos ler novamente uma frase que nós lemos ontem,
do texto Pacifica Sempre. Então, Emmanuel diz assim: o perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são vozes inarticuladas na tua defesa. Então, como nos defender do mal que está em nós? Essa que é a questão. Porque o mal que está no outro, nós não temos muito o que fazer. Uma pessoa pratica um crime hediondo, o que nós podemos fazer com aquela criatura que não seja trancá-la em algum lugar para que ela fique protegida dela mesma? Nós não podemos fazer muita coisa, porque ninguém altera o estado consciencial de ninguém. Agora, a questão que os amigos espirituais estão nos trazendo para reflexões profundas é: quando você chega com o seu mal, o que eu vou fazer com o meu? É essa a questão. É disso que eu tenho que me defender. É disso. Porque é esse o movimento íntimo que precisamos traçar. E aí ele diz, né, nessa frase que nós lemos ontem, estamos desdobrando hoje, o perdão e o trabalho. Então você me agrediu, para que o mal que há em mim não surja com toda a força comparável ao mal que há em ti, eu te perdoo. Mas só o perdão, ele está deixando claro que não é suficiente para combater o mal em nós. É necessário o trabalho. E obviamente que ele não está falando aqui do trabalho de carregar caixa, de fazer conta de matemática, isso pode contribuir, é evidente, porque nos tira daquela situação momentaneamente. Então esse trabalho também contribui, mas o principal trabalho é conosco mesmo. Então, você fez esse mal e revelou o mal que há em mim. Então eu necessito de fazer um trabalho íntimo para que o que eu estou sentindo em relação a você seja profundamente modificado, seja profundamente reestruturado na minha intimidade. Daí a importância de compreendermos isso. Aí ele fala, mas só o trabalho não basta. E aí vem a compreensão. E aí a compreensão vem do estado de bondade, de nós lançarmos um antídoto sobre o outro de bondade. E nesse caso da bondade, o que é que ele nos esclarece? Que para que nós possamos ser verdadeiramente bondosos, temos que fazer o exercício que muitas vezes é muito difícil de não condenar. Compreender é não condenar. Eu não te condeno, porque não sou juiz. Eu não te condeno, porque o juiz de cada um é a consciência. Então não adianta. E aí ele continua. E o terceiro movimento do espírito é a humildade. Porque como nós estamos falando, o ressentimento, a raiva, o eu não mereço, tem a ver com orgulho. Se eu for humilde, eu vou pensar, talvez eu mereça. Ou se eu não merecer, talvez eu necessite
dessa sua atitude para comigo, para que eu possa me melhorar. Então, esse movimento da alma vai nos levar a um estado de perdão, né? A não suscitar em mim o mal que está me envolvendo. Então, amigos, olha que bênção pensar dessa forma, né? Que maravilha sentir esta verdade e perceber que nada está fora, tudo está dentro, né? E o trabalho é íntimo. Isso faz a diferença para nós. Nada está fora, nada vem de fora, tudo está dentro. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que alegria, Senhor, nesta manhã gloriosa, que nós olhamos para nós mesmos, buscando os recursos que Deus plantou em nossa intimidade, para lidarmos com todos os desafios que nos chegam, nos convidando a ser espíritos melhores, hoje muito mais do que fomos ontem, e amanhã melhores do que somos hoje, compreendendo e amando, perdoando, trabalhando as nossas questões íntimas, nos tornaremos espíritos melhores, dispostos ao bem e ao amor. Que nesta manhã gloriosa, Senhor, que o Senhor nos envolve com o seu amor, rogamos que possamos orar 1 minuto em prol de nós mesmos e daqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, que nos traíram, para que eles sejam iluminados nesta hora, tanto quanto nos iluminamos nesse instante. Fortalece, Mestre, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, nossos irmãos necessitados de paz, de alegria, de bom ânimo e de esperança. Que nesse momento, Senhor, estejamos em Seu nome, a desenvolver as nossas tarefas simples, mas que significam para nós o esforço dos nossos espíritos em nos fazermos melhores. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, e nesta hora envolva com a sua pleiade de espíritos nossos irmãos em outros continentes, que na ausência de paz íntima estabelecem movimentos que não traduzem o bem e a verdade. Que nós outros, Senhor, possamos contribuir com o que temos de melhor para socorrê-los. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.